E o Alexandre de Moraes, hein? Que coisa complicada. Se a gente for observar essas decisões recentes do X, do Twitter, né, o antigo Twitter, e o bloqueio de conta da Starlink, a gente percebe um certo movimento do Poder Judiciário que é sim relevante para você como empreendedor. Hoje nós vamos falar sobre a importância da autonomia da pessoa jurídica e por que todo esse cenário, essa discussão, essa polêmica do STF, do Alexandre de Moraes com o Elon Musk podem te impactar como empreendedor e como fundador de uma startup ou de uma empresa de tecnologia. Vamos lá, eu não estou aqui para fazer juízo de mérito, não estou aqui para polemizar, apesar de o assunto ser polêmico, apesar de eu ter começado esse vídeo usando o nome, do Alexandre de Moraes, a verdade é que o nosso assunto aqui é um assunto muito técnico e informativo e que é do seu interesse como empreendedor. Eu quero te mostrar aqui hoje como a justiça brasileira e como as decisões do Poder Judiciário podem impactar o futuro da livre iniciativa aqui no Brasil e por que esse assunto, essa pauta do bloqueio de contas da Starlink, das questões ali do Twitter, do X, que é a empresa do Elon Musk, como isso pode impactar o cenário brasileiro e a nossa perspectiva aqui como advogados e juristas, para te ajudar a se proteger no seu negócio. Aqui no Brasil, nós temos o Código Civil, que é uma legislação já consolidada, que estabelece ali os direitos, obrigações, estabelece normas, requisitos, regras que se aplicam à sociedade civil de um modo geral. Então a gente tem tanto ali para pessoas naturais, pessoa física, então tem direitos ali que estão previstos, e normas previstas para pessoa física, mas é no Código Civil que a gente também tem normas, regras, requisitos, direitos, obrigações para pessoas jurídicas, para empresas. É lá que a gente vê consolidado a figura da sociedade empresarial, a figura da sociedade limitada, da sociedade anônima. A gente tem uma lei específica de sociedade anônima, mas a verdade é que o Código Civil é uma norma mais abrangente. É ele que prevê inicialmente como vai se dar a constituição de uma sociedade empresarial. Sabendo disso, a gente tem então uma legislação que prevê como uma empresa deve funcionar, deve operar, como é que ela se constitui formalmente. E aí lá no Código Civil, a gente tem alguns princípios, que são princípios que nós aqui, que somos advogados, a gente aprende na faculdade, ficamos 5 anos estudando isso na faculdade, para aprender que quando chega na vida real, a cabeça do juiz pode dizer muito mais do que a legislação. A verdade é que a gente tem um princípio no Código Civil que é o princípio da autonomia da pessoa jurídica. E o que esse princípio significa na prática? Eu vou trazer aqui um contexto para ficar bem didático para você. Quando você constitui uma empresa e você tem lá um CNPJ de uma sociedade limitada ou de uma sociedade anônima, são tipos de sociedade que garantem uma limitação de responsabilidade. O que isso quer dizer? Que a pessoa jurídica em si, ela tem uma personalidade própria, como se fosse uma outra pessoa, por isso que se chama pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela não se confunde com a pessoa dos sócios, ela não se confunde com a pessoa física do sócio. Isso é muito bom, isso gera segurança jurídica, isso permite que as empresas possam operar, possam criar inovação, possam se arriscar no mercado sem que o sócio fique com receio de repente, a casa que a família dele mora seja utilizada numa ação judicial para cobrar uma dívida da empresa. Então perceba, a autonomia da pessoa jurídica separa a pessoa da empresa da pessoa dos sócios e isso é muito bom, a gente já entendeu isso. Isso favorece, estimula o mercado, permite que as pessoas tenham mais coragem de empreender, tenham uma coragem de colocar a cara a tapa e sabendo que no Brasil é muito difícil fazer isso, a gente tem um cenário aqui muito desafiante para quem empreende, mas mesmo assim a gente tem uma legislação que prevê isso. A gente teve, inclusive, há pouquíssimo tempo, a Lei de Liberdade Econômica, tem coisa de 3, 4 anos que a Lei de Liberdade Econômica entrou em vigor ali, e ela alterou o Código Civil e ela consolidou ainda mais esse princípio da autonomia da pessoa jurídica. Ela trouxe ainda mais autonomia para a pessoa da empresa, separando essas figuras. E existem sim casos onde a pessoa jurídica ela vai se confundir com a pessoa física. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas o mais importante que você tem que entender aqui é que a pessoa da empresa não se confunde com a pessoa dos sócios e, principalmente, a pessoa jurídica em si, ela é uma pessoa solta, ela é uma pessoa individual e autônoma em relação a outras pessoas jurídicas também.
Então, é claro, exceto na formação de grupo econômico, exceto numa estrutura de uma holding, exceto em casos como este, a gente vai ter pessoas jurídicas que não se confundem entre si. Então, você nunca pode cobrar de uma empresa uma obrigação que é de outra empresa, entende? Seria o mesmo que eu chegar numa pessoa que eu desconheço e cobrar uma dívida dela, só que quem deve não é ela, é a mãe dela, ou é o irmão dela. Não faz sentido, não é aquela pessoa que está devendo. Quem deve é aquela pessoa, ela que tem que pagar. Isso acontece também no mundo empresarial, acontece no mundo das pessoas jurídicas. Então essa autonomia, esse princípio, ele é fundamental para a gente ter um mercado promissor aqui no Brasil. Isso gera segurança jurídica, né? Essa decisão do Alexandre de Moraes ali, da Starlink, etc., eu não vou entrar aqui em detalhes, tá? No quesito, no que se aplica em específico que está previsto ali na decisão dele, mas eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão do porquê que decisões como essa podem sim prejudicar o ambiente de negócios no Brasil. Dentro da estrutura jurídica brasileira, uma decisão do Poder Judiciário, ela gera um precedente. Um precedente, ele é como se fosse uma previsão, é uma decisão anterior que vai ser utilizada em situações semelhantes no futuro pelas partes para poder dizer, ó, teve um caso no passado que gerou um precedente, ou seja, teve um juiz no passado que decidiu desse modo, então neste caso aqui vocês têm que decidir parecido, têm que decidir igual. E aí isso vai se consolidando até que se torna quase indiscutível, aí forma o que a gente chama de jurisprudência, forma um conjunto de decisões que são quase unânimes o tempo todo e que se consolidam, vira quase uma norma, tá? Ainda que não seja uma legislação. Então essa decisão do Alexandre, que cria, né, que ele envolve uma pessoa jurídica diferente numa situação que não tem nada a ver com a Starlink, então a Starlink está ali à parte, ele envolve a Starlink numa decisão que tem a ver com o X, que é uma empresa do Elon Musk também, e a única coisa que as duas empresas têm em comum é o fato de que foram fundadas e tem como sócio principal e majoritário o Elon Musk. Tirando isso, não há qualquer correlação entre elas. Não é nem um grupo empresarial, porque a atividade econômica das duas empresas é totalmente diferente. Uma é uma rede social, uma plataforma que tem lá a pretensão de se tornar o aplicativo de tudo, né, que é o que ele quer fazer. Mas a Starlink é um servidor, é um provedor de serviço de internet via satélite. Então não tem qualquer correlação, não faz sentido eu cobrar da Starlink uma obrigação que compete a outra empresa, no caso X. E essa decisão pode impactar o mercado brasileiro. Então, falando aqui mais uma vez, como isso pode afetar você, como você deve se proteger em relação a isso, né? Primeiro, tendo uma pessoa jurídica. Então, a gente sempre vai bater nessa tecla aqui de que a pessoa jurídica ela é importante para as empresas, é importante para os empreendedores porque privilegia essa autonomia, separa a pessoa do sócio da pessoa da empresa, de modo que você protege o seu patrimônio pessoal e da sua família. Você impede que um imóvel, que é o imóvel onde a sua família mora, um carro que você comprou para sua mãe, para o seu pai, não sejam utilizados numa ação judicial que cobra a empresa, onde a empresa é a devedora. Então você ter essa pessoa jurídica ela vai ser muito importante. É claro que esse precedente criado aí pelo Alexandre, caso ele se consolide e vire moda, né, usando um bom português, isso pode gerar um prejuízo para o ambiente econômico brasileiro porque vai gerar insegurança, vai gerar incerteza. Afinal de contas, a lei diz que existe autonomia, mas as decisões mostram o contrário. E aí a gente fica um pouco preocupado aqui, né, nós como advogados de empresas, que estamos à frente aqui de alguns negócios, tocando o jurídico de alguns negócios aqui, a gente se preocupa com isso. E eu quero que você entenda que defender algumas teses apenas por um caráter ideológico, um viés ideológico, muitas vezes pode repercutir mal, pode repercutir de forma negativa para a gente no futuro. É muito bom a gente tomar cuidado com aquilo que a gente defende e principalmente você como empresário, como empresária que está à frente de um negócio, que você busque se cercar de mecanismos que vão proteger a sua empresa e que vão proteger você como sócio também. Então, mais uma vez, né, por que a gente bate tanto na tecla de que ter um jurídico, ter um advogado do seu lado é fundamental? Porque o advogado, dado o contexto, dada a experiência, dado o estudo que é feito ali durante anos, para poder entregar esse tipo de serviço, o advogado vai poder te mostrar quais são as implicações de mercado, quais são os riscos que você vai ter, por que é importante ter uma pessoa jurídica, quais são as atitudes e práticas que você deve evitar para que a pessoa jurídica não se confunda com a pessoa física. E aí são basicamente duas coisas, né, que a lei prevê ali que vão implicar numa confusão entre as duas pessoas jurídicas e aí você pode ser afetado na sua pessoa física.
é a confusão patrimonial, que é literalmente você usar o dinheiro da empresa para fins pessoais ou vice-versa, usar dinheiro pessoal para pagar alguma coisa da empresa, e o desvio de finalidade, que é quando você pega a empresa e usa ela para fins que não são relacionados ao objeto social dela, que está previsto lá no contrato social. Então, quando há isso, quando há desvio de finalidade, quando há confusão patrimonial, vai haver o que a gente chama de descaracterização da personalidade jurídica, olha só, um trava-língua, mas que vão impactar o seu patrimônio pessoal. Então é muito importante ter essas cautelas, ter esses cuidados e ter uma assessoria jurídica do seu lado pode sim garantir que você evite essas situações e não fique sujeito a decisões arbitrárias e autoritárias de algum tipo de juiz ou de algum tribunal. Então aqui a nossa ideia neste vídeo é trazer um pouquinho de luz para esse assunto e mostrar como ele pode impactar você e como você deve se proteger. E a melhor forma de fazer isso é, claro, tendo uma parceria, tendo um parceiro de confiança para cuidar do seu jurídico, e a Safe está aqui à sua disposição para te ajudar nisso. Nós temos um histórico aí de atender centenas de empresas nas mais variadas verticais de mercado, vários perfis e modelos de negócio que a gente já atendeu, temos vários tipos de produtos e serviços jurídicos que a gente pode oferecer para a sua empresa, que se encaixam no estágio e no momento em que ela está, sem que você fique ali onerando o seu caixa de forma desnecessária e ao mesmo tempo gerando valor para o seu negócio, reduzindo a inadimplência, diminuindo o risco de passivo trabalhista, passivo fiscal. A assessoria jurídica é um investimento que você pode fazer e a gente tem aqui várias soluções. Basta você clicar nos links que estão aqui na descrição do vídeo para falar com um dos nossos especialistas, conhecer as nossas soluções e ver como é que a gente pode ajudar a sua empresa na prática. Aproveita para se inscrever no nosso canal, porque a gente tem vários vídeos aqui legais, dá uma olhadinha no histórico, que tem muita coisa legal que a gente já fez e queremos aumentar cada vez mais o ritmo e o volume de conteúdo aqui. Deixe seu comentário se tiver alguma dúvida ou tiver alguma sugestão de tema para os próximos vídeos. Vai ser um prazer falar de temas aqui para vocês que sejam do interesse de toda a audiência e eu espero vocês aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!